Quantas pessoas, quantos de vocês aí que vivem na roça principalmente aí, não tem uma história de algum parente mais velho que conta que correu do lobisomem, que correu da mula sem cabeça, que viu o curupira? Então, pessoal, eu vou trazer hoje, nesse vídeo, uma nova série com relatos de pessoas que dizem ter visto algum ser estranho, né, ou presenciado alguma história de alguém que viu um ser estranho. Portanto, hoje vou falar, pessoal, desse ser aqui, ó, o curupira. Uma pessoa me mandou um áudio e falou: olha, doutor, eu vi o curupira, mas eu tenho vergonha de falar, porque as pessoas pensam que eu estou brincando, que é mentira minha, né? Ou então que eu estou maluco. Eu falei: me manda esse áudio. Eu falei: me manda isso aí, eu vou passar no meu canal, porque agora eu estou com uma nova série sobre criaturas da mata do nosso folclore brasileiro. E você vai ouvir agora um áudio de uma pessoa que diz que viu o curupira, pessoal. É incrível a história, vamos ouvir. Doutor Mistério, aqui é o Corbin Dallas, certo? E eu vou contar, né, vou relatar o que aconteceu comigo no ano de 2000, precisamente em dezembro do ano 2000. Aconteceu no estado da Bahia, certo? Eu, os meus pais e as minhas irmãs havíamos saído do Rio de Janeiro em direção com destino a Fortaleza. E quando chegou em uma determinada cidade, na Bahia, eu não lembro o nome da cidade, não lembro a região, mas era por volta das 11h20, 11h30 da manhã, nós paramos para almoçar nesses postos de apoio, né, aos ônibus interestaduais. Lá tem, nesses pontos tem pousada, restaurante, banheiro. Então nós fomos almoçar. E nós almoçamos, ficamos conversando, e por volta das 13h10, 13h20 da tarde, nós decidimos seguir viagem, né? Então, ao sair desse posto, iam dois ônibus de passageiro, né? Ônibus interestaduais, com destino a Fortaleza também. E meu pai teve que ficar atrás deles porque eles estavam lentos e não tinham como ultrapassar. Então eu fiquei olhando, eu estava no banco do passageiro atrás, meus pais estavam na frente, nos bancos da frente, né? Minha mãe no banco do carona da frente e meu pai dirigindo. E eu e as minhas irmãs no banco de trás. Daí o carro estava lento e eu gosto muito de observar a paisagem. Hoje eu não faço mais isso porque eu dirijo e não tem como dirigir e ficar olhando a paisagem. Mas naquele tempo eu era adolescente, tinha 15 anos. E eu vi se aproximar de nós, nas margens da pista, nas margens dessa estrada, uma casinha, e tinha uns homens, sabe, trabalhando nela. Era uma casinha que no Nordeste chama casa de taipo, que é casa feita de barro, né? E tinha uns homens, agricultores, eu acho, que estavam com a enxada, carpindo e tudo. Só que eles não viram que atrás deles, provavelmente tinham visto esse arbusto, mas nesse arbusto eu comecei a ver a figura de um menino, de um garoto. Um garoto de uma estatura, eu acho que tinha uns 12 a 13 anos de idade, mas só que ele estava em cima, foi o que me chamou mais atenção, mesmo de longe, foi porque ele estava em cima de um animal. E quando o carro onde eu estava, do meu pai, estava se aproximando, eu vi aquela figura, que não era uma figura só de um menino, era um ser totalmente diferente assim, a cor desse ser era vermelha, a pele dele era vermelha. Eu vi, estava a uns 30 metros de distância do ponto onde eu estava, de dentro do carro, para esse arbusto, né, que ele estava debaixo. E o carro estava andando devagar, estava com 20 a 30 quilômetros, justamente porque tinha ônibus na frente e não dava para ultrapassar. E eu pude ver que até os cabelos desse moleque, desse ser, era vermelho, só que é um vermelho diferente.
não é um vermelho que você vê por aí, sabe? E eu pude constatar que não era algo normal, não era algo normal de se ver. E esse ser estava sorrindo, sabe? O porco, um animal até então, era um porco muito grande, mas era um porco diferente, mano, um porco largo, sabe? Alto. Pô, todo mundo conhece ou já viu um porco grande, mas só que esse, sabe, se diferencia. Eu não sei explicar bem isso. Eu sei que era um porco diferente desses que a gente vê. Era um porco totalmente enorme, sabe? Marrom, uma cor também meio estranha. E esse ser, ele todo vermelho, e eu vi o sorriso na boca dele, mesmo estando a alguns metros de distância. Era por volta de 10, sei lá, 30, no máximo 30 metros, mas dava para ver, era de dia, tá? Não tinha nenhuma nuvem, tinha boa visibilidade. E ele estava sorrindo, mas era um sorriso diabólico, era um sorriso ruim, sabe? E eu vi que aquilo ali não se tratava de algo normal, não era algo que você vê todos os dias. E daí, quando eu passei em frente, aí que pude constatar que aquele ser não era uma pessoa normal, não era. E eu fiquei abismado, né? Foi um impacto, porque até então aquilo ali para mim era uma lenda, ou seja, o Curupira, né? Até então aquilo ali para mim era uma lenda, porém aquele mito estava sendo desfeito bem ali, diante dos meus olhos. E o carro ainda estava devagar, então eu pude observar. Ou seja, o mito estava sendo quebrado. Foi impactante, é algo chocante, é uma sensação ruim, sabe? É um estado de euforia, com medo, o meu coração disparou, porque é uma sensação estranha. E enquanto nós passamos por ele parado lá, eu continuei olhando, sabe, virando o meu pescoço e olhando para aquele ser. E eu vi que o pé dele, ele estava montado em cima desse porco. Esse porco estava comendo algo como se fosse grama, sei lá, mato. E eu vi que o pé dele, dava para ver, o pé dele era virado para trás, mano. Daí então que eu deduzi, pô, só pode ser, né, Curupira. E eu continuei olhando até não poder mais. E ele continuou sorrindo, sabe? Eu vi ele de perfil, eu vi a perna, o pé dele virado para trás em cima desse porco. Daí então nós continuamos e depois eu falei para minha mãe, foi a única pessoa que acreditou. Fui falar para minhas irmãs, elas riram. E na escola também, quando eu ia falar, quando a gente se reunia para conversar sobre assombração, essas coisas, meus amigos riam quando eu dizia isso. Então eu fico também com medo de chacotas, né? Embora seja verdade. Então eu comecei a crer que nem toda lenda é só lenda. Pode ser que pessoas mintam, mas acredito que também tem muita coisa verídica. Valeu! Pois é, pessoal, essa foi a história do Alírio. Ele me enviou esse áudio, né? Eu falei, pode enviar, rapaz. As pessoas riam de mim, eu falei, não, pode enviar pra cá, que eu vou falar aqui no meu quadro das lendas brasileiras, né? Do nosso folclore. O Curupira, pessoal, tudo que ele falou ali, né, no áudio, bate realmente com a lenda do Curupira. Os primeiros portugueses que vieram no Brasil disseram que o Curupira era, na verdade, um demônio que atormentava os índios, um espírito mau, um espírito ruim. E você, o que você acha, pessoal? O que você acha das lendas do Curupira, as lendas de vários seres, né? No próximo vídeo eu vou contar sobre o Saci. Eu tenho mais um relato aqui de uma pessoa que disse que viu um Saci Pererê, pessoal. É incrível. Bom, se você tiver um relato aí, envia pra nós, tá? Se tiver um relato, alguém que você conhece, alguém que viu, alguém que contou pra você um caso, grava, manda seu áudio ou vídeo. Se você quiser, manda um vídeo também. É isso aí. Comente, dê sua opinião. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!